Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, que vai demonstrar as novidades da versão 22 que foi publicada dia 16 de setembro de 2020. Hoje vamos focar no processamento de nuvem de pontos para geração de modelo de terreno. Aqui temos um local em Goiás, onde tem um aterro, e aqui está delimitado uma área de interesse, na qual a gente vai selecionar as fotos, selecionou as fotos e com o próprio Pixel to Point, que não é, digamos, o propósito desse tutorial, é uma funcionalidade do módulo LiDAR, a gente gerou uma nuvem de pontos, certo? E a gente gerou também uma ortoimagem do local, ok? Então isso é ortoimagem e essa é a nuvem de ponto do local. Essa nuvem de ponto, para a sua ciência, ela tem quase que 10 centímetros de espaçamento entre os pontos. Então é relativamente alta densidade. O que vamos fazer em primeiro lugar é verificar aqui no metadata, nas estatísticas, a imagem nunca foi classificada. Então se eu visualizo ela aqui por classificação, ela vai aparecer toda cinza. Ok, eu posso verificar também por elevação. Aqui eu tenho um relevo, por exemplo, em 3D, ele aparece muito bem. Eu posso inclusive usar aqui o iDome Lightning, que é também uma novidade na versão 22, para ter uma melhor visualização. Aqui não foi suficiente, eu vou reforçar, colocar aqui iDome Lightning, colocar 2, colocar um pouquinho mais forte para agora sim ter uma visualização dos relevos, dos detalhes muito maior. Mas esse não é o propósito do vídeo agora. Então vamos lá. O que eu vou fazer é classificar automaticamente os pontos que são solo. Eu seleciono a nuvem de ponto. Aqui eu vou passar uma janela de 5 por 5 pontos para analisar a estatística de altimetria local, e tudo que for abaixo de 50 centímetros na média local será considerado como solo. Aqui eu coloco que a diferença máxima de altura dentro do cenário que eu estou trabalhando é de 20 metros. A declividade do terreno aqui, como é uma terra bem alta, a declividade até 20 graus. Essas estatísticas, guiarão o software para interpretar melhor o que é solo, classificar melhor o que é solo. E largura máxima de edificação, por exemplo, 100 metros. Ok, e aqui eu peço para ele redefinir pontos de solos existentes como não classificados, ou seja, ele pega tudo desde o início. E eu clico em OK, e rapidamente o software vai classificar a nuvem de ponto, ou seja, eu continuo tendo uma nuvem de ponto, mas agora estará classificada, e é o primeiro passo para fazer o modelo de terreno. O modelo de terreno não se faz a partir da nuvem de ponto bruta, se faz a partir da nuvem de ponto classificada em solo. Quando você classifica dados LiDAR, você sempre começa do mais baixo: solo, vegetação baixa, vegetação média, vegetação alta, edificações e assim por diante. Então, dependendo da sua densidade, pode até demorar, mas aqui logo acabamos. No começo é devagar e depois dá uma acelerada e finaliza. Então,
assim que a gente tiver a nuvem classificada em solo, a gente vai filtrar, né, para só ter os pontos de solo, e com isso a gente vai ir na etapa de fazer a grade de altimetria a partir da nuvem de ponto classificada. Pronto, já está quase que finalizado. E aqui está. Então agora, por exemplo, se eu vou aqui, eu vou desabilitar todos e só colocar os pontos de solo. E aqui eu vou visualizar por classificação. Então tudo isso aqui é solo, né? Aqui tem umas habitações, aqui tem cerca-vivas e assim por diante. Então aqui eu tenho a minha nuvem de ponto classificada em solo. É o que me interessa. Se eu vou aqui no metadata, na estatística, eu vejo aqui solo 96,45%. E agora então eu posso fazer a grade de modelo de terreno. A criar grade de elevação a partir de dados vetoriais 3D lidar, é isso mesmo. Eu vou selecionar aqui o Generated Point Cloud aqui, né, classificado já e filtrado. E eu vou colocar então aqui grade TIM, que eu vou usar o algoritmo TIM. Vou colocar 5 metros. Então eu vou usar os valores de elevação. Eu vou usar aqui a grade TIM, o algoritmo TIM. Então você nota que quando você usa o algoritmo TIM, você tem aqui a possibilidade de salvar a rede de triangulação TIM como uma camada vetorial a mais, porque o TIM é uma modelização da altimetria em, digamos, em triângulos. Eu vou aqui especificar 5 metros para não criar um arquivo muito grande. Eu aqui não vou salvar a rede de triangulação TIM, porque depois é que eu vou gerar a grade mesh. Então aqui é a grade TIM de 5 metros. Ok? É isso mesmo. Aqui eu coloco a interpolação no meio, é suficiente. E eu clico em OK. E aqui então eu vou ter minha grade TIM, Triangulated Irregular Network. O processamento é relativamente rápido, porque aqui tem uma nuvem de ponto de quase 6 milhões de pontos, é pequeno. Então aqui eu tenho a minha grade TIM, ok? Se eu vejo aqui a altimetria, se eu vejo no 3D, aqui está. Se eu seleciono aqui a vista delineada, e aqui eu tenho minha grade TIM de 5 metros de resolução com as cores da altimetria. Ok? Eu posso melhorar aqui a qualidade da visualização com o IDOM, né, que se aplica a feições vetoriais também. Né? Aqui fica mais escuro, eu posso mudar e colocar alguma coisa mais claro, diminuir a intensidade, ok? E fica bonito mesmo. Aqui eu vou voltar para o 2D e agora eu vou fazer uma grade BIM, não TIM. Eu vou voltar na nuvem de pontos, eu vou na análise, criar grade de elevação, aqui com a mesma camada selecionada, ok? E eu vou aqui colocar grade BIM 5 metros. Valores de elevação, aqui MDT, especificar manualmente a resolução, o espaçamento da grade e a interpolação no meio também, igualzinho ao processamento anterior. E está tudo ok, eu clico em
em processar, em OK, e aqui eu tenho minha grade BIM. Veja bem a diferença aqui com a grade TIM. Eu posso usar o deslizamento de margem aqui e a gente vê uma diferença de acabamento. Até, por exemplo, aqui eu tenho o cursor que eu configurei aqui nesse menu para ter a elevação vertical, os valores das camadas para cada altimetria e incluir a descrição da sobreposição e assim eu tenho exatamente o que eu quero aqui, ó, altura 601,013 para BIM e 601,90 e pouco para TIM. Aqui a diferença é um pouco maior, veja bem, 602,926, 603,224. Então, um algoritmo diferente pode render resultados de altimetria diferentes, mas tudo bem. O que eu quero fazer agora é, por exemplo, na grade BIM, né, eu vou fazer uma grade mesh a partir da grade BIM de 5 metros. Então eu clico aqui, eu vou em camada, eu vou aqui criar feições de malha a partir de terreno. Então eu vou usar essa grade BIM aqui, OK. Eu vou colocar 10 metros, porque eu tinha, né, uma grade de... Vou colocar 5 metros mesmo para manter a resolução aqui. E no resto aqui a textura da imagem, digamos, a renderização da imagem por trás vai ficar igual, 2,5 metros. E aqui eu posso pedir para simplificar a malha em 50%, mas no momento eu não vou usar essa opção, eu vou mostrar como fazer isso depois, uma vez que a gente tem uma grade mesh, como simplificá-la. OK? Então, vamos lá. E aqui ele criou uma grade 5 metro mesh. Aqui está. Veja bem, aqui está a grade. Vamos focar aqui na parte mais clara, né? O que era BIM, aqui era BIM, virou uma grade mesh. Se eu vou no 3D, aqui eu vou ter esse resultado. Eu vou aqui tirar a nuvem de ponto, porque se ela fica por baixo, vai poluir a minha visualização 3D. Pronto, aqui está melhor. Eu coloco a visão geral do 3D. E eu vou aqui ver a grade mesh. Pronto, a grade mesh em 3D que eu criei a partir da grade BIM. OK? É uma grade regular mesh com as cores da altimetria. Eu posso também aplicar algum parâmetro aqui de iluminação IDOM. Aqui eu vou tirar, né? Mas sendo um vetor, eu posso aplicar essa iluminação IDOM. OK? Agora, por exemplo, eu tenho uma grade mesh aqui de 5 metros e eu quero simplificá-la para 20 metros, digamos. Eu vou aqui, só para efeitos de comparação, copiar essa camada para tê-la como referência. Então, eu faço Ctrl C, vou selecionar primeiro, desculpa, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou aqui criar nova camada, e eu coloco aqui grade BIM cópia 5 metros, né? Para lembrar a resolução da minha malha.
para efeitos didáticos, eu estou copiando a camada para tê-la, digamos, como cópia de comparação. Ok? Então aqui eu tenho as duas camadas iguais. Eu vou simplificar uma delas, eu vou deixar a cópia intacta. Então eu seleciono, como é que eu faço para simplificar minha malha mesh? Eu seleciono a grade mesh de interesse, seleciono, e aqui eu vou no menu de digitalizador, que é uma novidade que centraliza todas as feições de digitalização que antes eram acessíveis pelo botão direito do mouse, quando selecionava uma feição, certo? Então aqui eu seleciono, aqui eu tirei essa camada porque ela estava escondendo a seleção da grade mesh que eu fiz aqui. Eu vou no digitalizador e eu vou aqui nas funcionalidades aqui, que seria mover, reformatar feições. E aqui eu vou em simplificar malha, eu vou simplificar em 50%, ele não pede uma nova resolução de malha, ele fala em quantos por cento a gente quer simplificar. Então eu coloco 50%, e tem vários aqui algoritmos. Eu sugiro usar esse primeiro, depois podem testar os demais, claro. E eu clico em OK, tão simples assim. Aqui nessa simplificação a textura vai ser perdida, mas tudo bem, é só a grade mesh mesmo que é simplificada. Eu clico em sim, e aqui eu tenho então a simplificação da minha grade mesh. A gente pode ver aqui como é que fica a referência, né? Eu vou aqui mexer, veja como é que fica. Eu vou focar aqui numa área mais clara e vocês vão ver aqui a diferença entre a grade mesh original, que é uma grade regular de 5 metros, dá para ver na barra de escala, e aqui a grade mesh simplificada, ok, em 50%. A gente pode ver o que rende em 3D, dá esse resultado. Está simplificado, perde alguma coisa de resolução. Se eu clico aqui na visualização de grade mesh, aparece assim, ok? Então essa era a opção de simplificação da grade mesh, uma funcionalidade nova da versão 22, ok? Outra coisa também para concluir esse tutorial já bem denso é a geração de uma grade mesh com as cores de uma imagem, com, digamos, então aqui eu vou selecionar a ortoimagem, eu vou selecionar a grade bin de 5 metros, ok? E eu vou pedir para, como dizer, gerar a grade mesh colocando as cores da ortoimagem que tem por trás, ok? Então vamos lá, aqui então eu tenho a grade bin. Eu vou então deixar os dois selecionados, a ortoimagem e a grade bin. Eu clico aqui em camada e eu peço para
Para criar uma malha de terreno, eu seleciono a ortoimagem e a grade BIM, eu clico em OK, e aqui eu coloco uma resolução que seja 2 metros, 5 metros, né? Pode ser. Pronto. E aqui é a textura, ou seja, a imagem que vai estar no meio da malha mesh. E aqui eu posso até simplificar em 50% do tamanho, né? Por que não? E então eu clico em OK e ele vai gerar uma grade. OK. Aqui eu tenho a minha grade mesh. Eu vou tirar tudo menos isso. Então agora eu vou, por exemplo, no 3D e eu coloco a minha grade mesh aqui. OK. Que está colorizada. Então é bem prático para gerar uma malha mesh. Ela já está simplificada, por isso ela está bem irregular. Onde é plano, ela tem uma malha mais larga, onde tem declividade, ela é mais apertada. Ok? Então isso era, digamos, os detalhes que eu queria mostrar dos processamentos acerca das grades mesh na versão 22 do Global Mapper. Eu espero que esse tutorial tenha sido útil e possa ser colocado em prática nos seus projetos. Nunca deixe, digamos, de ter a sua licença do Global Mapper atualizada com suporte vigente para aproveitar nosso suporte técnico e, claro, regularizada também para poder nos consultar e obter a ajuda necessária para tirar o melhor proveito de sua licença. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo tutorial.